Amém. Já está conectado o pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar pelo YouTube. A paz do Senhor Jesus pro Meet, né? O Francisco tá no Meet. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, Francisco. Amém. A paz do Senhor Jesus para quem vai acompanhar aí pelo áudio nos grupos do WhatsApp. Amém. Gente, hoje a aula é simples, não é complexa. Eu vou fazer a leitura de uma forma muito clara. A gente vai entender bem claro aqui o que o Miqueias está falando, tá? E hoje a gente vai terminar mais um livro, glória a Deus. É o nosso 18º livro. A gente já leu 18 livros da Bíblia. Eu tô muito feliz por isso, por a gente já ter lido 18 livros da Bíblia. Amém. E eu sigo orando por vocês orem por mim também, gente. Eu tô tão cansada, tá difícil, vou ser sincera. Dá vontade às vezes de pegar férias de um mês, tá? Não tá fácil não, gente. Tá fogo, viu? Mas a Bíblia diz que Deus dá força ao cansado, né? Então é nisso que nós cremos, amém. E a oração é poderosa, né? Então oremos uns pelos outros, né? A gente precisa muito da oração um dos outros, né? Às vezes a pessoa acha que aquele que está à frente da obra não precisa de oração, né? O pastor, né? O missionário, aquele que está à frente não precisa da oração. Não, gente, precisa sim, viu? Infelizmente não é tanto falado, né? Mas é muito sério o número de pastores, assim, né? Que tem crises, né? Crises espirituais, crises existenciais, crises mesmo, né? Porque dá um apoio aos outros, né? Ouve muitos outros, né? E precisa de um apoio também, principalmente esse apoio espiritual, porque há uma batalha espiritual, ainda mais quem tá à frente, assim, né? Então eu peço pra vocês orarem por mim aí, né? Graças a Deus eu não tô sentindo nenhuma batalha espiritual, é só um cansaço, eu tô bem cansada, né? Vontade, assim, de tirar férias de um mês, sabe? Mas amém, Deus vai nos fortalecer aí, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu vou orar agora então e a gente vai estudar Miqueias 7, o final do livro de Miqueias, né? Já são 18 livros lidos da Bíblia, glória a Deus por isso, amém. Eu vou orar agora então e a gente começa a estudar Miqueias 7, tá? Amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, obrigada. O que seria de nós, meu Deus, se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia, Pai? Ai, obrigada por não nos retribuir segundo aquilo que nós merecemos, Pai, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, ai de nós se recebêssemos aquilo que verdadeiramente merecíamos, Deus. E glória a Ti por isso, porque o Senhor não é aquele que retribui segundo os nossos pecados, mas o Senhor é aquele que nos retribui segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa fraqueza, Pai. Nos perdoa, Senhor, nós precisamos de Ti. Pai, nos ajuda nessa caminhada, nos ensina a Tua palavra, Pai. Porque se nós compreendermos verdadeiramente quem Tu és, se nós compreendermos verdadeiramente a Tua verdade, o que o Senhor quer de nós, Pai, nós cumpriremos, nós obedeceremos, porque nós temos prazer em Ti, nós queremos contemplar a Tua face, nós buscamos a Tua presença, Deus. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus, que o Senhor, Pai, nos livre de todo mal, nos proteja de todo ataque do maligno, Senhor. Que o Senhor nos dê a provisão de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Pai. Amém, Deus. Amém. Que o Senhor estique para conosco a Tua paciência, Pai, porque nós precisamos dela, porque nós somos chatos, nós somos mimados, nós precisamos muito da Tua paciência, Deus. Então nos ajuda, porque só a Tua paciência para aguentar a nossa chatice, Deus. Então nos ajuda, Senhor. Amém. Oh Deus, nos santifica, nos purifica, nos lava. A Tua palavra diz, meu Deus, que basta pedir que será dado. Então nós pedimos em nome de Jesus, nos conceda da Tua sabedoria, Pai. Nos dê da Tua sabedoria para compreendermos a Tua palavra, para compreendermos a Tua verdade, Pai, para praticar a Tua verdade em nossas vidas, para andarmos, meu Deus, nos caminhos certos, nos caminhos direitos, endireita os nossos caminhos, Deus, em nome de Jesus. Nos torna Cristo nessa terra, que venhamos a ser luz para os outros, que venhamos a ser a Bíblia viva que as pessoas lerão, Pai, em nome de Jesus, que venhamos a ser exemplo, que venhamos a ser um testemunho vivo de quem Tu és, do Teu nome, que venhamos a Te honrar para todo sempre, Senhor, amém. Amém, amém, amém. Obrigada, Deus. Amém. Glória a Deus, amém. Então, gente, a gente vai estudar agora Miqueias 7, tá? Então a gente lembra, né, Miqueias,
que está acontecendo? Ezequias tá tendo aquela invasão no reino de Judá. Algumas cidades já foram conquistadas por Senaqueribe. Senaqueribe já entrou ali na segunda cidade mais importante de Judá, que é Laquis, né? Laquis ali. E Ezequias está morrendo de medo. Ezequias mandou mensageiros lá para o Egito para ver se conseguia o apoio do Egito numa luta, né? Ezequias também vai e manda tesouros ali para Senaqueribe tentando comprar a paz, e nada disso se resolve, né? Então Senaqueribe não quer conversa, Senaqueribe quer invadir Judá. E nesse meio tempo, Miqueias prega então, para que haja uma verdadeira conversão daquele povo, para que aquele povo mude e busque a Deus, e entenda que tudo isso está acontecendo por culpa deles mesmos. A culpa não é de Deus, não foi Deus que os abandonou, eles abandonaram a Deus, né? Então há esse esforço de Miqueias para que esse povo entenda que eles precisam mudar, porque até então eles estavam achando que eles não precisavam mudar. A paz, Luciene, eles achavam que eles não precisavam mudar, eles achavam que estava tudo bem do jeito que tá, né? Tá tudo bem porque de vez em quando eu vou ali e falo com Deus, eu tô dentro da casa de Deus, tô no templo aqui de Deus, então tá tudo certo, né? Se eu cometo um pecadinho aqui, outro ali, não tem problema não, né? E Miqueias tendo esse esforço de falar, não, tem problema sim. Tem problema sim, vocês precisam mudar. Se vocês não mudarem verdadeiramente, não vierem com um coração genuíno, se entregarem a Deus verdadeiramente, vocês vão ser entregues para a Síria. Vocês precisam entender isso, né? A destruição está batendo a porta e cabe a vocês decidirem se vocês querem ser salvos ou se vocês querem ser destruídos. Para serem salvos, vocês precisam seguir em obediência, vocês precisam obedecer a Deus, vocês precisam ser agradáveis a Deus, né? E é nesse sentido, e agora ele continua a pregação dele, tá? Então no versículo 1, Miqueias diz assim para o povo de Judá: ai de mim, eu sou como um homem que está morrendo de fome. E ele chega morrendo de fome em um lugar que acabou é aquela época de colheita, sabe? A gente imagina aqui um terreno onde tem uma plantação grande e é a época de colheita, é a época de você pegar a comida, é a época de você pegar os frutos, né? E ele tá faminto e ele chega nesse campo. Então diz que ele chega no campo, né, e vai procurar ali os figos nas figueiras, ele vai procurar uva ali nas parreiras, né? E ele vai desesperado porque é tempo de colheita, ele quer comer e ele não encontra nada. Ele não encontra nenhuma comida para ele comer. Porque na verdade, tudo que havia ali já foi colhido e foi colhido por outra pessoa, não foi por ele. Não foi ele que saboreou aquilo que ele plantou, tá? A gente lembra que Deus, ele vem falando muito nessa linguagem, né? A gente lembra isso no livro de, se eu não me engano, de Oséias, fala sobre isso. No livro de Isaías e também no livro de Miqueias. Fala nessa linguagem como se Israel fosse uma plantação de Deus, né? Como se Deus tivesse comprado a terra de Canaã, né? A Bíblia vem falando nesse sentido, como se Deus comprou a terra de Canaã, fertilizou a terra de Canaã, cuidou da terra de Canaã, arou a terra de Canaã, tudo certinho, e plantou na terra de Canaã o povo de Israel. E o povo de Israel, então, é a plantação. A paz, Raquel, o povo de Israel é a plantação de Deus na terra de Canaã. A Bíblia vem falando nesse sentido. E então Deus começa a cuidar da sua plantação dentro da sua terra, dentro da terra que ele colocou, né? E Deus ia lá, regava quando era necessário, ia cuidando, igual a gente vai podando uma flor, né? Eu tenho aqui um jardim com flor, eu gosto muito de rosas. E você poda a rosa para crescer mais rosas, né? E é isso que Deus fala, olha, eu cuidei de vocês para vocês me produzirem muitos frutos e para vocês serem agradáveis ao meu paladar. E quando chegou a época de eu experimentar vocês tinham um gosto horrível. Vocês não eram saborosos ao meu paladar. A plantação que eu pus ali, a plantação que eu plantei, não me era agradável, né? E agora vem vindo nesse mesmo sentido, tá? Ele chegou lá para experimentar a plantação dele e ele viu, na verdade, que outro já tinha colhido a plantação dele, né? Por quê? Porque esse povo, né, eles já estavam adorando a outros deuses, já não adoravam mais ao Deus de Israel. Eles clamavam ao Deus de Israel, eles se reuniam para as festas para o Deus de Israel, faziam sacrifícios ao Deus de Israel, mas também fazia a outros deuses, né? É aquela coisa, Satanás não tem problema em dividir a gente.
mas Deus tem. Então, não tem problema nenhum. Satanás não vai achar ruim de dividir você com Deus. Satanás não liga, não. Ele divide você com Deus. Porque, na verdade, quem tá em cima do muro também é de Satanás. Então, não tem problema para Satanás dividir você. Agora, Deus não te divide. Deus não te divide. Era isso que esse povo precisava entender, né? A gente lembra que desde o tempo que eles saíram do Egito, eles tinham essa mente egípcia, né? Essa mente ali que é possível ter vários deuses, amar vários deuses e não tem problema nenhum. Então, ter um deus a mais para eles não era problema. E isso vem vindo de muito tempo já para eles, né? Um deus a mais, a gente já tem tantos deuses, um deus a mais não vai fazer diferença. A gente tem. Eles não tinham problema em ter Deus. Eles não tinham problema em ter um Deus a mais. Mas essa é a questão. Deus vem mostrando que eu não sou um Deus a mais. Eu sou o Deus. O único Deus. Vocês precisam abandonar todos os outros. Por mim. Vocês precisam escolher a mim. E somente a mim. E mais nenhum outro. E era essa questão que Deus estava tentando mostrar para esse povo, né? Então, no versículo 2, agora, Deus começa a falar. Porque não tem nada. Ele plantou ali, ele estava esperando colher uns frutos bons e ele chegou, não tem fruto nenhum para ele comer. Por quê? Ele diz aqui no versículo 2, naquela linguagem que eu acabei de explicar para vocês, né? Como se fosse uma figura ali, né? É uma figura de linguagem, ele usa o termo ali de plantação para falar do povo de Israel, né? A verdade é que eu cheguei aí, no versículo 2 ele diz, a verdade é que eu cheguei aí, Deus falando, né? A verdade é que eu cheguei aí para comer, né? Da plantação que eu plantei em Canaã, experimentar a plantação que eu plantei em Canaã, e quando eu fui ver, não tinha frutos, não tem plantação nenhuma. Não tem nada para que eu experimente. E no versículo 2 ele diz por que não tem nada para que ele experimente. Ele fala, a verdade é que aí, nesse país, só tem gente desonesta. Não tem ninguém mais honesto aí. Não tem ninguém que obedeça a Deus aí entre vocês. Todos vocês ficam querendo matar uns aos outros. Cada um de vocês fica maquinando coisas um contra o outro. Versículo 3. Todos vocês estão dispostos e prontos para fazer o mal. Ninguém está pronto para fazer o bem. Ninguém está disposto a fazer o bem. Mas agora, para fazer o mal, vocês estão com toda a energia. Então, Deus continua falando. As autoridades dessa cidade ficam pedindo dinheiro para decidir as causas, para fazer alguma coisa. Se alguém vem cobrar alguma coisa das autoridades, tem que ter um suborno, senão a autoridade não faz. O juiz, para decidir uma sentença, ele recebe dinheiro e decide de uma forma incorreta, decide de uma forma injusta. Aquele que tem poder faz o que é preciso para satisfazer os seus desejos ruins e perversos. Ele maquina o mal e através do poder que foi dado a ele, ele pratica o mal por causa do poder que ele tem. A verdade é que todos vocês estão planejando mal, fazem o mal. Todos vocês chegaram nesse nível para mim. Vocês não compensam mais para mim, né? Deus falando claramente para eles que ninguém é bom ali. Eles se achavam muito bons, né? Então, no versículo 4, Deus continua dizendo: mesmo as melhores pessoas, as que são as mais honestas aí de vocês, que vocês acham que são as mais honestas, não valem mais do que um espinheiro. Se eu chegar aqui com um espinheiro, o espinheiro vai valer mais do que essa pessoa. A pessoa não está valendo nada. Nenhum de vocês vale nada. É nesse sentido, né, que Deus está falando. E eles se achavam tanto por morarem ali em Jerusalém, né, no altar de Deus, né. E Deus está falando, vocês não valem nada. Até o que vocês veem como o melhor de vocês, o bonzão, o honesto de vocês, não vale mais que um espinheiro. Um espinheiro vale mais que ele. Mas está chegando o dia. Tá chegando o dia que Deus vai castigar vocês, viu? Imagina Miqueias falando isso, né? E a Síria chegando. A Síria tá vindo. E a Síria não aceitou o suborno lá de Senaqueribe. De Senaqueribe não, de Ezequias, né? Senaqueribe não aceitou o suborno de Ezequias. Ali para pegar a paz, né? E então Miqueias fala, mas eu digo o seguinte, Deus tá vindo castigar vocês. O dia do castigo de vocês está chegando. Conforme os vigias de Deus anunciaram. Quem são os vigias de Deus? Os profetas. Conforme os profetas já falaram, tá chegando. Conforme Isaías já falou, conforme eu falei, tá chegando. Tá chegando o dia de vocês, onde vocês vão pagar. Onde a Síria vai entrar aqui tomar vocês, né?
E nesse dia, no dia que Deus vier castigar vocês, vai ter uma confusão geral aqui em Jerusalém. Versículo 5. Não acreditem nos vizinhos e nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com a mulher que você dorme. Toma cuidado, você não pode confiar em ninguém. Ah, quando esse dia chegar, você não vai poder confiar em ninguém. Você está achando que pode confiar em homens? A gente lembra que aqui Miqueias está falando uma mensagem muito clara para esse povo. Há uma certa dificuldade desse povo de confiar em Deus. Né? Deus está falando ali desde o livro de Isaías: confie em mim. Assim como eu fui com seus antepassados, assim como eu fui lá no tempo de Moisés, como eu fui no tempo de Josué, como eu fui no tempo de Juízes, eu sou com vocês. Confiem em mim. Vocês não precisam de carros, vocês não precisam de cavalos, vocês não precisam de homens. Confiem em mim. Vocês não vão precisar levantar uma mão para fazer guerra. Confiem em mim. Eu vou vencer essa guerra. Eu sou o Deus dos exércitos. Eu sou o Deus da guerra. Confiem em mim. Né? E esse povo tinha uma dificuldade tremenda. Eles não estavam conseguindo confiar em Deus. Eles estavam confiando no Egito. O Egito vir lá e ajudar eles. Confiando em Tiro vir ajudar eles. Confiando na Etiópia vir ajudar eles. Confiando de subornar Senaqueribe, de pagar um dinheiro alto para Senaqueribe e Senaqueribe desistir. Eles estavam confiando em tudo, menos em Deus. E é isso que Miqueias está falando aqui. Ó. Quando chegar o castigo de Deus, saibam que vocês não vão poder confiar em ninguém. Até o seu parente mais próximo vai te trair pela sua própria cabeça. Por medo do seu próprio ego, né? Por medo de si mesmo, ele vai te entregar. Então não confie em ninguém quando o dia do juízo chegar, quando o dia do castigo de Deus chegar sobre vocês, não confie em ninguém. Não confie nos vizinhos de vocês, não confie naqueles que se dizem amigos de vocês, não confie nem mesmo na mulher que dorme com você. Gente, não há uma confiança maior do que com quem você dorme. Não há uma confiança maior, gente. É verdade, né? Igual, sei lá, você deita pra dormir com seu marido. Gente, é uma confiança tremenda. Se esse homem vai e começa a me matar de madrugada, né? A confiança maior que tem assim é aquela demonstrada com aquela pessoa com quem você dorme. Que não há uma confiança maior. E é nesse nível. A maior confiança que você tem não vai dar, porque você não quis confiar em Deus. Deus é confiável. Agora o homem não. O homem, para salvar a si mesmo, coloca o outro no fogo, ainda que seja um parente. Mas Deus não. Deus não vai colocar você no fogo para salvar a si mesmo. Né? A gente lembra desse questionamento lá no livro de Jó, né? Que Deus falava para Jó: ô Jó, para você se salvar, você tá me pondo no fogo, Jó? E é nesse sentido, Deus nunca põe a gente no fogo para se salvar. Mas o homem coloca o outro no fogo para se salvar. Então, aqui no versículo 6, Miqueias diz: hoje em dia, você vê filhos maltratando os pais. Você vê filha desobediente, que desobedece a mãe, grita com a mãe, bate na mãe. Você vê nora que não respeita a sogra, brigando com a sogra, batendo na sogra. A verdade, Miqueias diz, é que hoje em dia, os piores inimigos estão dentro da própria casa. E isso a gente vai ver também lá no Novo Testamento, né? E você acha que você pode confiar em homens? É nesse sentido que Miqueias está falando. E você quer confiar em homens? Confie em Deus. Aí no versículo 7 diz: mas eu, versículo 7 Miqueias diz: mas eu ponho a minha confiança e a minha esperança em Deus. Vocês preferem confiar em carros, vocês preferem confiar em cavalos, vocês preferem confiar em ciência, vocês preferem confiar em homens, vocês preferem confiar na lógica, mas eu prefiro confiar em Deus. A minha esperança está em Deus, então Ele me salvará. O meu Deus vai me atender, porque eu confio nele. Que lindo, né? Nenhum outro homem vai me salvar, a ciência não vai me salvar, a lógica não vai me salvar, os carros não vão me salvar, os cavalos não vão me salvar, mas Deus, esse não vai me decepcionar. É nele que eu ponho minha esperança. Aí no versículo 8 diz, né? Inimigos de Israel, né? Inimigos aqui do reino de Judá. Não fiquem tirando uma da nossa cara, não. Porque a gente está passando pelo que está passando agora, não. Não fica zombando da gente porque a Síria está chegando e está humilhando a gente, não.
A verdade é que a gente caiu mesmo, a gente pecou, a gente errou muito, mas a gente vai ficar de pé de novo. A verdade é que agora a gente está na escuridão por causa do nosso pecado. Mas o nosso Deus vai ser a nossa luz para nos tirar dessas trevas. Que lindo, né, Miqueias falando? Aí no versículo 9, Miqueias continua. Ai, nós pecamos contra Deus. E agora a gente tem que suportar a ira de Deus por causa do nosso pecado. Mas Ele vai julgar a nossa causa. E Ele vai fazer justiça por nós. E Ele vai nos tirar das trevas ainda. E vai mostrar a sua luz pra gente. E eu creio que a gente ainda vai ser salvo. Então no versículo 10, Miqueias diz: quando os nossos inimigos virem isso, virem que Deus se lembrou da gente, virem que Deus nos mostrou a luz e nos tirou das nossas trevas e nos perdoou os nossos pecados, os nossos inimigos ficarão envergonhados, porque eles disseram: onde está o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? A gente vai ver que isso vai acontecer mais pra frente, né? Senaqueribe, ele recebeu aquele tesouro lá enviado por Ezequias. Lembra? Que veio até o ouro da porta do templo, né? Senaqueribe não vai aceitar esse ouro. Então Senaqueribe vai mandar soldados lá para Jerusalém, né? Para que Ezequias abra o portão e se renda. E Ezequias não vai abrir o portão. Ezequias vai fazer uma... Como se fala? Ele não vai se render, né? Ele vai ali resistir, fazer uma resistência, isso mesmo. Ele vai fazer uma resistência, ele não vai abrir o portão. E então os mensageiros vão chegar lá porque ele está desobedecendo. Por que ele não abre o portão e se rende logo? Quem ele acha que é para lutar contra a Síria? Então, Senaqueribe manda mensageiros lá para Ezequias e lá do portão os mensageiros começam a falar com o povo que estava em cima das muralhas e com os 3 oficiais enviados pelo rei Ezequias ali no portão. E então os oficiais começam a falar o seguinte para eles, né? Olha, quem vocês pensam que são para vocês não se renderem? Por que vocês estão com o portão fechado? Se rendam logo. Vocês acham que quem vai salvar vocês? O Deus de vocês? Vocês acham que o Deus de vocês vai salvar vocês? Onde ele está? Que a gente entrou aqui, já destruiu um monte de cidade e cadê ele, né? Então, era muito comum eles estarem falando isso, né? Vendo toda aquela destruição que estava acontecendo, as pessoas questionavam, cadê o Deus deles? Né? Onde está o Deus deles? Que está acontecendo tudo isso na vida deles, cadê o Deus deles? Cadê? Será que esse Deus está mesmo com eles ou não está? Será que esse Deus existe, né? Para estar assim? Então, aqui no versículo 10, Miqueias fala sobre isso, tá? A gente vai ver, já estamos chegando nesse momento aí, que interessante o que vai acontecer quando acontece isso. Né, que Senaqueribe fala, cadê o Deus de vocês? Vocês estão achando que o Deus de vocês vai me vencer? A gente vai ver o que vai acontecer. No versículo 10, então, Miqueias diz isso. Quando os nossos inimigos virem isso, virem Deus se levantando por nós, virem Deus, né, nos acudindo, nos mostrando a luz, nos guiando, virem Deus nos perdoando, né, e nos salvando, eles vão ficar envergonhados. Porque um dia eles disseram, onde está o Deus de vocês para permitir que vocês estivessem passando por o que vocês estão passando, né? E agora vamos ter o prazer de vê-los derrotados. Eles serão pisados como a lama das ruas, né? Então aqui Miqueias fala, então a gente vai ter o prazer de ver os nossos inimigos derrotados. A gente vai ter o prazer de ver os nossos inimigos pisados como lama na rua. Versículo 11. Povo de Jerusalém, está chegando o tempo. É o tempo, gente, de construir de novo as muralhas da cidade e de mudar para mais longe as fronteiras do país. Uau, o que ele está falando? Chegou o tempo de se reerguer, parar de chorar, de lamentar, de fazer festa. Chegou o tempo de levantar as mangas e trabalhar, lutar. Vamos reconstruir as muralhas que foram derrubadas, fazer agora muralhas mais fortes para resistir mais. Vamos estender as fronteiras, né? Judá antes ia até tal território, vamos avançar, vamos conquistar mais terras, vamos ampliar nosso território. É nesse sentido que Miqueias está falando. Chegou esse momento. Deus quer isso de nós. Deus não quer que a gente fique sendo humilhado. Deus quer que a gente
receba coisas boas, mas a gente tem que ajudar também, né? Miqueias diz. No versículo 12, então, Miqueias fala: naquele dia os nossos patrícios voltarão para Jerusalém. Eles virão da Assíria, do Egito e da região do Eufrates, virão dos mares e das montanhas mais distantes. Nesse dia, quando Deus nos salvar, quando Deus mostrar a sua luz e nos guiar, e nos tirar das nossas trevas e nós voltarmos a Ele verdadeiramente, nos rendermos a Ele, Ele nos congregará novamente. E aqueles judeus que tinham sido levados lá para a Síria por causa das terras que Senaqueribe já invadiu, a gente lembra que Senaqueribe já invadiu várias terras ali de Judá. Então, quando ele invade as terras, gente, o costume dele era levar um povo cativo, tá? Então, ele não deixava todo mundo lá, ele sempre levava. Ele invadiu a terra, pegava um comboio lá, um pessoal, e levava lá para a Síria. Então, ele deve ter levado, tá? E aqui diz do Egito também. A gente lembra que muitos ficaram com medo e fugiram para o Egito, né? Então, muitos, para não irem para a Síria, vendo que a Síria estava avançando e conquistando o território de Judá, fugiu para morar no Egito. Isso era muito comum. A gente vê aqui na história da Bíblia muita gente fugindo para morar no Egito, né? E aconteceu isso. Então, alguns foram levados prisioneiros para a Síria, por conta dessas terras que Senaqueribe foi invadindo ali no território de Judá, e outros fugiram para o Egito. Então, nesse dia, quando Deus mostrar a sua luz e guiar esse povo que está nas trevas por causa dos pecados deles, eles reconhecerão a luz de Deus e voltarão. E eles voltarão de qualquer lugar onde eles estejam. Se eles estiverem lá no Egito, eles vão voltar do Egito para a terra deles. Eles vão voltar da Assíria para a terra deles. Eles virão de todos os lugares para a terra deles, tá? Então, aqui fala claramente sobre o Novo Testamento, né? Fala claramente sobre a conversão do povo de Deus, do povo de Deus, não só a gente, os gentios, mas o povo de Deus, gente, eu tô falando a descendência de Abraão mesmo. O povo de Deus, o povo de Israel. É isso. Aqui é muito claro, né? Que a Bíblia diz isso, né? Haverá um momento em que eles vão reconhecer, né? Então vai ter um momento onde eles vão se converter, eles vão reconhecer a luz de Deus e eles vão sair dessa escuridão que hoje eles não conseguem enxergar. Então eles vão voltar, vão se congregar de novo na sua terra, vão voltar tudo para sua terra e ficar novamente reunidos para a terra que Deus deu a eles, né? Então é nesse sentido mesmo que no Novo Testamento também fala um pouquinho. No versículo 13, então diz: mas o mundo inteiro vai virar um deserto por causa dos pecados dos seus moradores, né? Mas o mundo inteiro vai ficar quase vazio por causa do pecado dos moradores na terra, né? Então, o povo de Deus vai voltar para sua terra, porque vai voltar para a luz de Deus, vai reconhecer a luz de Deus, vai se converter e vai voltar para sua terra que Deus havia dado para eles. E na terra, a terra vai ficar quase vazia, porque não vai ter mais pecador. Os pecadores vão sumir, né? Então só vai ter gente boa, não vai ter nenhum pecador não. Que bom, não vejo a hora disso, glória a Deus. Aí no versículo 14 diz: ó Deus, nosso pastor, cuida da gente que nós somos o teu rebanho. Pois a gente vive isolado numa floresta, cercada de terras boas e terras tão férteis. Assim como o Senhor fez no passado, lá nos tempos de Moisés. Faz mais uma vez e nos leva para bons pastos. Nos leva ali para os pastos, como os pastos de Baçã, como os pastos de Gileade, né? A gente lembra que pastos são esses que Miqueias está falando aqui. Na época que Moisés estava guiando o povo ali no deserto, a gente lembra que Moisés não atravessou o Rio Jordão, né? Moisés morreu do outro lado. Mas quando Moisés estava guiando o povo, Deus deu uma terra extra para o povo de Israel. Aquela terra lá que fica depois, a gente lembra, a tribo de Ruben, tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, né, que depois se perde. Mas no começo essa terra que foi dada não fazia parte da promessa de Deus, não fazia parte da terra prometida. Né? Foi um bônus, foi um extra. A gente falou isso quando a gente estudou essa terra. Foi um extra, um bônus ali dado por Deus, né? E é essa terra aqui, né? Então nos guia novamente por bons pastos, Deus, como o Senhor um dia fez lá nos tempos de Moisés, quando guiou Moisés e aquele povo para as terras de Baçã, para as terras lá de Gileade. Oh Deus, no versículo 15 ele diz: ó Deus, faz ainda hoje um milagre ao nosso favor, como nos tempos antigos.
Faz um milagre pra gente, como aquele quando o Senhor tirou a gente lá do Egito. Faz de novo. Versículo 16. Nações poderosas verão isso, Deus. E apesar de todo o poder que elas têm, elas vão ficar envergonhadas quando virem o teu poder, Deus. Quando virem o Senhor agindo por nós. Os outros povos vão ter medo. Eles vão ficar com muito medo quando virem o teu poder, Deus. Como lá no tempo do Egito. Eles vão fechar a boca e nunca mais vão falar nada de ti, Deus. Nem do teu povo. Eles vão tapar os ouvidos de medo. Versículo 17. Eles vão se arrastar no pó, Deus, como cobras. Como animais que se arrastam pelo chão. Eles vão se humilhar. Eles vão reconhecer a condição deles de miserabilidade. E eles vão estar tremendo de medo. Eles vão sair das fortalezas deles, cheios de medo. E eles vão te buscar, Deus. Eles vão querer te conhecer. Versículo 18. Deus, não há nenhum outro Deus como o Senhor. Pois o Senhor é um Deus que perdoa os pecados. O Senhor é um Deus que perdoa as maldades do teu povo. Deus, o Senhor não continua irado para sempre. E glória a ti por isso, porque a tua ira não é eterna. Mas a verdade é que o Senhor tem prazer naqueles que mostram que tem amor por ti. Que lindo, né? Versículo 19. Deus, mais uma vez eu sei, Deus, que mais uma vez o Senhor vai ter compaixão de nós. E então o Senhor vai acabar com as nossas maldades. E vai jogar todos os nossos pecados no fundo do mar. O Senhor vai perdoar a gente. E nem vai se lembrar mais dos nossos pecados. Eu sei. Eu sei que o Senhor ainda vai mostrar sua compaixão mais uma vez. No versículo 20. E como o Senhor prometeu antigamente aos nossos antepassados, o Senhor vai ser fiel. E vai mostrar o teu amor para nós. Nós que somos descendentes de Abraão e de Jacó. Que lindo, né? E assim termina o livro de Miqueias. No livro de Jeremias, no capítulo 26, no versículo 18 e 19, é dito assim. Lá no livro de Jeremias, Jeremias ele faz uma acusação contra o povo de Judá. E ele diz que o povo de Judá esqueceu de Deus de novo. E o povo de Judá está pecando muito contra Deus e a Babilônia vai vir levar eles. Se eles não mudarem, eles vão ser entregues para a Babilônia. Porque do mais alto ao mais baixo, todos pecam contra Deus. Ninguém agrada a Deus. E ele começa a falar isso na porta do templo, Jeremias, né? Então, quando as pessoas ouvem Jeremias falando isso na porta do templo, as pessoas falam, vamos matar Jeremias. Porque como ele ousa, no dia de consagração dos levitas, ele chega na porta do templo, onde está todo mundo reunido, para falar que em nome de Deus, que a gente, inclusive nós sacerdotes, né, a gente não obedece a Deus, que a gente está pecando contra Deus. Como que ele ousa falar isso? Vamos matar Jeremias. Então, nesse capítulo 26 é dito assim, que eles começam a ter uma discussão e eles param e pensam, né? Mas espera aí. Lá no passado, no reinado de Ezequias, teve algo parecido também. Miqueias. No reinado de Ezequias, a Assíria estava também para invadir Jerusalém. E Miqueias foi falar na porta, foi gritar lá na porta que Jerusalém ia ser tomada, se eles não se arrependessem, se eles não se convertessem. Né? E Jeremias até fala sobre o versículo, o capítulo 3 do livro de Miqueias em diante. Né? Então, ele fala, e depois que ouviram a pregação de Miqueias, esse povo não se arrependeu? Eles se arrependeram, e por isso que a Assíria não levou, por isso que eles não tiveram Jerusalém tomada ali, porque Deus teve misericórdia deles.
será que não devemos ouvir Jeremias também? Né? Então eles fazem esse questionamento lá no livro de Jeremias. Ou seja, a gente deixa muito claro pra gente, deixa muito evidente que esse livro aqui de Miqueias, né, essa pregação aqui de Miqueias, foi o que levou esse povo a se converter, tá? Então a gente vai ver, na segunda-feira a gente vai voltar para o livro de Isaías. Na segunda-feira a gente vai estudar Isaías 33 e vamos aí seguindo para a invasão ali de Senaqueribe. Ali ele vai fazer um cerco ali, a gente vai ver, tá? E quando a gente vê que Senaqueribe chega lá, quando a gente observa que os soldados chegam lá para ameaçar Ezequias e o reino de Judá, a gente encontra um povo diferente, um povo que agora está crendo em Deus. Era um povo que não acreditava, lembra? Eles precisavam de ajuda do Egito, precisavam de ajuda de alguma coisa, né? E agora já não. A gente vê um povo que eles sabem que Deus vai ajudá-los. Eles têm fé, tá? Então a gente realmente percebe que houve uma conversão aí. Então no livro de Jeremias fala pra gente que essa conversão veio por causa da pregação de Miqueias, tá bom? Então amém, glória a Deus, gente. Eu tô muito feliz que a gente terminou mais um livro da Bíblia, glória a Deus. São 18 livros já lidos. Glória a Deus, 18 livros já lidos da Bíblia. Amém. E segunda-feira, então, a gente vai para Isaías 33. Esse final de semana a gente teria café com Bíblia, mas eu tô tão cansada, como eu disse no começo da aula hoje, gente. Então eu resolvi não fazer o café com Bíblia esse final de semana, tá bom? Mas logo, logo, com a graça de Deus, eu vou conseguir me organizar aí, voltar no ritmo, né? Amém. Deus vai me dar força, né? Porque Deus é aquele que fortalece cansado. Então, em nome de Jesus, vai dar certo, tá bom? Mas como eu disse, orem por mim, eu oro por vocês. E Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. E que Deus continue nos fortalecendo pra gente seguir aqui aprendendo sobre Ele, né? Aprendendo sobre a verdade dEle, a palavra dEle, que é muito importante para cada um de nós, né? Um motivo que é a palavra que nos traz vida, né? Nos faz querer levantar todo dia, estar de pé e enfrentar o que for, né? Essa palavra viva, essa palavra extraordinária. Então que Deus nos ajude aí nesse propósito para a gente estudar todos os livros da Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Gente, que Deus nos abençoe e nos guarde, tá bom? Vou desconectar o Facebook, o Instagram e o YouTube, amém. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu só desconectar aqui.